fato histórico, ele tem um estopim, ele tem algum elemento que motiva a sua realização. O bolsonarismo, ele surge não somente como um fenômeno, vamos dizer assim, de crescimento da direita no Brasil, mas também como situação propícia criada pela própria esquerda para que isso ocorresse. Veja bem, o Pedro Cardoso, na live do Eduardo Moreira de ontem, coloca-nos algumas condições ali muito interessantes. Ele faz toda uma crítica ao PT, toda uma crítica à forma, vamos dizer assim, arrogante, né, que a esquerda exerceu, e principalmente, podemos dizer, que a esquerda ela tem um pensamento arrogante dentro da academia, dentro do campo universitário. E eu falo isso porque eu vivi isto. Eu convivi com o meio universitário por um bom tempo. Então eu sei como é que é a situação também. No meio acadêmico, nós temos sim um predomínio do pensamento à esquerda. Efetivamente, o que aconteceu? Se criou uma redoma dentro das universidades, né, uma redoma de vidro, onde quem não pensasse ou não concordasse com aquilo que estava sendo posto nas universidades, meio que ficasse alijado, ficasse afastado. E essas pessoas afastadas, essas pessoas que não tinham acesso a este universo e que muitas vezes internamente era alvo de, inclusive, de críticas jocosas, de coisas, vamos dizer, até preconceituosas de uma certa maneira, este pessoal sai da universidade, não fica no campo, né, acadêmico e é acolhida onde? Nas igrejas evangélicas, no próprio Bolsonaro, que é uma figura que vai sendo construída pelo vácuo que a esquerda vem deixando, em especial o PT. Que quando o PT faz esse pensamento binário, nós e eles conseguem, né, o PT consegue fazer uma divisão que dá margem e abre espaço para esse segmento. E aí a gente começa a entender que o bolsonarismo, ele é como um vírus, né? Ele se instala exatamente por condições propícias, por condições que você vai dando para a instalação, seja de uma influenza ou até mesmo do vírus que está aí nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje. O vírus precisa de condições propícias para a sua instalação. E o bolsonarismo se instalou exatamente por conta disso. O sentimento anticientífico, o sentimento de repulsa à academia, tem muito disso também. Por conta exatamente de termos o comportamento dito lúcido, de uma razão crítica, num tom arrogante, num tom de que eu sei mais que tu, e tu não sabe nada. E aí a gente fica, né, nesta coisa que aconteceu. E esta gente se mobiliza, se organiza e encontra os seus representantes. Não talvez ele tenha buscado, mas eles vieram no seu encontro. A mesma situação se dá também, e um outro dado que é importante, é a crítica clerical dentro das universidades, a crítica à religiosidade. Hoje, né, nós temos um sentimento anticlerical, como se, bom, ter religião é uma coisa absurda. É como se não compactua a ideia de ter racionalidade, vão ter um sentimento religioso, um sentimento de fé. O que, na verdade, não coaduna com o conhecimento, por exemplo, da antropologia, que entende a religiosidade
como um elemento cultural. Mas, enfim, nós temos um sentimento anticlerical, um sentimento de até mesmo de ridicularização dos espaços religiosos. E essa ridicularização fomenta o outro lado e dá combustível para tudo isso que está acontecendo. Portanto, o bolsonarismo, ele se alimentou e se fortaleceu também por erros de esquerda. E como eu sou de esquerda, eu quero fazer a autocrítica, eu falo das críticas que eu tenho que fazer para o meu campo, para o meu espectro. Eu não vou esperar as críticas da direita, porque eu não sou da direita. Os elementos de direita que façam a sua autocrítica. Agora, eu como esquerda, eu tenho que já fazer a minha autocrítica. Porque a autocrítica, já diz tudo, é minha para comigo. E isso que está faltando para aqueles que ainda se jactam como sendo os progressistas deste país, como sendo os lúcidos, os donos de um saber. Podem saber sim, mas esquecem que este saber tem que voltar para a sociedade e que muitas vezes é preciso rebaixarmos, mostrarmos o conhecimento com uma linguagem bem mais simples, mais direta, mais modesta e sem perder, é claro, a essência do conhecimento. Popularizar o conhecimento acadêmico era uma tarefa fundamental para fazermos com que a população tenha gosto pelo saber e não esse sentimento de repulsa que está sendo reproduzido por aí.